E aí nós chegamos na primeira série do ensino médio no conteúdo de citologia. Então aqui eu tenho uma célula vegetal, ó. Notem que ela tem uma parede celular, que é um envoltório externo à membrana plasmática. E notem que a maior parte de uma célula vegetal é preenchida por uma organela que inclusive nós não comentamos lá na aula, que é o vacúolo, que armazena água. Porque um vegetal não pode sair para beber água. O vegetal tem que se preocupar em armazenar água em cada célula, porque a água é um cofator necessário, ou é um componente necessário para que ocorra a fotossíntese. E sem fotossíntese o vegetal não vive. Então ele armazena água nos vacúolos. O vacúolo é uma organela que normalmente está armazenando água nos vegetais, justamente pelo fato de eles não poderem ir para uma sombra, eles não poderem beber água, eles não poderem sair de um local que está com umidade relativa do ar muito baixa. Mas o foco da aula de hoje é que vocês percebam, aqui está o núcleo, que nem sempre está no centro da célula, notem que nessa célula ele não está no centro. Vocês percebam essas organelas aqui, ó. Essas organelas aqui são os cloroplastos. É o local onde ocorre a fotossíntese. A fotossíntese, o que é? É uma série de reações químicas. De novo, uma célula vegetal aqui, né? Aqui. Então, este é o cloroplasto, ó. O cloroplasto é uma organela com uma membrana dupla. E aí, se você olhar aqui, ó, tem tipo umas moedinhas, ó. Essas moedinhas são os tilacoides. Como assim, professor, tilacoides? São estruturas que vão capturar a luz porque elas contêm clorofila, que é o pigmento que vai atuar como antena capturando a luz. Então, a fase clara da fotossíntese, a fase que depende da luz, a fase em que vai ocorrer a fotólise da água, a quebra da água, ocorre nessas partezinhas aqui que são os tilacoides. A fase escura da fotossíntese, ou a fase puramente química ou bioquímica da fotossíntese, vai ocorrer num local que nós chamamos de estroma, que é como se fosse, entre aspas, o citoplasma do cloroplasto. Lembrem que o cloroplasto, pela teoria simbiótica, tanto quanto a mitocôndria tem sido seres vivos isolados, procariontes, tá? Então, as fases da fotossíntese são na sequência, a clara e a escura. Ou seja, a fase fotoquímica e a fase química ou bioquímica. Cuidado com esse negócio de clara e escura. Significa que a fase clara, que ocorre nos tilacoides, ela só ocorre na presença de luz, então ela é dependente da luz. A fase escura, ela ocorre independentemente da presença de luz. Desde que tenha ocorrido a clara antes, ela ocorre independentemente. Então cuidado com essa simplificação que pessoas que não são da área ou até da área fazem, que a fase clara ocorre de dia, a fase escura ocorre de noite. A fase clara ocorre de dia e de noite, desde que se tenha energia luminosa. Por exemplo, ó, eu tô aqui com uma lâmpada ligada, tá? Essa lâmpada que está ligada aqui, ela é uma energia luminosa. Se eu submeter uma planta a essa energia luminosa, ela vai fazer fotossíntese. Tá? Independentemente se é de noite ou se é de dia, tá? E às vezes de dia a fase clara também não ocorre. Por quê? Porque não há luminosidade suficiente ou talvez um fator lá não esteja presente, a água. Então vejam aqui, como eu falei para vocês, os plastos dão origem aos cloroplastos. Então eu tenho um proplasto, que é a favor do plasto, vai formar o plasto, e aí se esse plasto fica no escuro, ele se torna um leucoplasto, ou seja, um plasto incolor, ó. Olha aqui, leucoplasto, que pode ter, por exemplo, a função de armazenar amido. Se esse plasto é iluminado, eu colho a batata, que é um caule subterrâneo, que está embaixo do solo, e eu exponho imediatamente essa batata recém-colhida ao sol, a batata fica verde, porque os leucoplastos viram cloroplastos, porque eles acham que vai ter que ser feita fotossíntese. Então o plasto vai originar, lá dentro da célula vegetal, um cloroplasto, que é o plasto verde, responsável por fazer a fotossíntese. Então a organela é o plasto. Fotossíntese em resumo. Fotossíntese em resumo é o converter gás carbônico e água em glicídio, que no caso aqui está representado pela glicose, mais gás oxigênio, mais água, tá? 100% do oxigênio da atmosfera é produzido pelo processo fotossintético. Sem fotossíntese não teríamos oxigênio. Como somos animais aeróbicos, os seres humanos são animais que estão no reino animal, nós morreríamos. Essa é a equação geral da fotossíntese. Eu pego 12 águas, 6 gás carbônicos na presença da energia luminosa, eu formo uma glicose, 6 oxigênios e 6 águas. Vejam que é o oposto do que acontece lá com a respiração celular. Na respiração celular eu começava com
carboidrato, ou seja, glicídio, glicose, mais oxigênio, mais água, e eu formava água, mais fósforo, e eu formava água, CO2, e quebrava essa glicose. Então tá aqui. Essa foi a nossa aula introdutória sobre fotossíntese, né? Vejam bem, fotossíntese e respiração celular são processos antagônicos, contrários. Enquanto a fotossíntese precisa de energia luminosa e produz oxigênio e glicose, a respiração celular independe da energia luminosa e produz ATP, consumindo esse oxigênio e consumindo essa glicose, ó. A fotossíntese ocorre em 2 etapas, a respiração celular ocorre em 3 etapas. Então, por que eles são estudados juntos, próximos, esses dois assuntos? Eles são estudados próximos porque eles são processos antagônicos, são processos contrários. E por uma série de motivos. Enquanto a célula vegetal está fazendo fotossíntese, ela também está fazendo respiração celular. Tanto é que há um momento em que a gente chama de ponto de compensação, quando a planta produz a mesma quantidade de oxigênio que ela própria consome. Esse é o ponto de compensação. Nesse momento, a planta não vai crescer, se ela sempre fizer isso. Ela tem que fazer mais fotossíntese do que degradar na respiração para que consiga crescer. E quando a planta está senescente, ou seja, está velha, ela vai fazer o processo seguinte, ela vai fazer mais respiração do que fotossíntese. Então ela vai diminuir a sua massa, ela vai consumir recursos. O resto aqui não interessa a nós, vai interessar lá na terceira série do ensino médio. Essa foi a aula introdutória de fotossíntese. Agora nós vamos entrar em outras aulas para ver esse processo da fase clara, fase escura em detalhes. Valeu!